pessoal, beleza? Aqui quem fala é Leonardo Ferreira. E dando continuidade aí ao nosso curso de Fireworks, eu vou estar falando nessa aula para vocês, como eu disse anteriormente, sobre a parte de patches, né? E a parte sobre os filtros, né? Que a gente tem possibilidade de estar manipulando os efeitos no Fireworks, ok? Então eu vou criar um novo documento aqui, vou colocar 800 por 200, a gente aprendeu em aulas anteriores, né? Esse aqui é bem simples, resolução de 72 mesmo, canvas color right. Ok. O que a gente vai estar fazendo aqui, pessoal? Eu vou criar aqui um retângulo e vou estar criando também de outra cor um círculo, certo? E vou estar selecionando a cor para esse círculo de rosa. Boy, ó. Tô brincando, vamos colocar aqui um amarelo, sei lá. Só pra gente entender. E aí o que acontece? A gente tem aqui um círculo. Opa, a gente tem um círculo aqui e um retângulo. Aqui na nossa janela de patches, a gente tem algumas opções de combinação. Então, quando eu selecionar nossos dois objetos e vier aqui, olha lá, esse patch ele capturou a cor do anterior e aplicou nesse. Só que se eu fizer diferente, vou colocar um em cima do outro, vamos ver. Olha lá, ele combina pra gente, certo? O nosso objeto secundário com o nosso objeto primário. E se a gente selecionar aqui, a gente percebe que ele cria um vetor pra gente, certo? Olha lá, aqui tem um buraco, certo? Se eu selecionar o primeiro como retângulo e o segundo como o círculo e aplicar o efeito, vai da mesma maneira, certo? Isso em alguns casos depende, nesse caso independe de qual você está selecionando. Agora vamos ver o segundo aqui. Ó, esse aqui não está indo. Vamos ver o que pode ser. Vamos colocar ele fora. Ah, tá, entendi. Esse daqui, pessoal, ele não vai aplicar porque o patch ele já tem que estar com um patch aplicado, certo? Vamos ver os outros aqui. Ó, esse aqui ele une dois patches, certo? Então vamos selecionar os dois aqui. Olha lá, ele uniu pra gente os dois patches, tá vendo? Ó, agora dois objetos fazem parte de um único objeto, certo? Então essa daí é a parte de união. Esse daqui ele retifica, ou seja, o que é retificar? Ele pega o centro do segundo objeto, ou o vértice do objeto que está sendo pego, e remove todas as outras áreas e deixa só a área que corresponde a esse vértice. Olha aqui, então a gente tem esse ponto aqui do retângulo, e ele vai remover tudo que está em volta, deixa só essa área aqui. Se a gente clicar lá, olha lá, ele retificou e deixou só essa área para a gente, ok? E a gente tem também essa outra opção, que ela pega a área que está dentro do objeto primário e remove, né, a partir do objeto secundário. Então, o que seria isso? O meu objeto aqui, ele está em cima do nosso retângulo e está ocupando toda essa área aqui. É como se você visualizasse só a área azul. Essa área aqui que foi ocupada pelo círculo não vai existir mais. Então, olha lá, o que acontece? Se eu clicar lá, olha lá, viu? Ele removeu e criou pra gente esse formato aqui. A gente tem essa outra opção, que vai dividir os patches. Alguns patches, pessoal, não se aplicam nesses casos. Então aqui, como é um exemplo, eu vou tentar deixar o mais visível para vocês. Ó, esse extrude aqui também. Olha lá, ele quebra pra gente, olha só. Ele pegou os dois patches, certo? E deu um extrude, ou seja, ele fez uma extrusão aqui na área de união dos dois, certo? Ele fez um buraco aqui, como se diz, certo?
tem esse outro aqui também, que ele, olha, praticamente apagou o nosso pet. Vamos ver qual que... Olha, ele recorta pra gente o pet. Então, eu quero colocar os dois aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, recortou pra gente na área que está abaixo do nosso pet, certo? Isso aqui é pra gente estar retorcendo nossos pets. Ele pega o vértice e vai fazendo umas extrusões muito loucas. Olha lá, certo? Isso aqui você vai estar controlando depois. Esse daqui ele é o tamanho da linha do nosso vértice. Olha lá, que coisa. Aqui, ó, aqui a gente deixa em linhas retas. Aqui a gente deixa em linhas mais curvadas e aqui em linhas retas e curvadas, certo? Esse aqui é o tamanho milimétrico dos vértices, certo? A gente deixa geralmente em 10 aqui. Aqui é no formato da borda. Isso aqui a gente não mexe muito não. Isso aqui é importante. Olha só. Ele diminui o tamanho dos nossos objetos de acordo com o tanto de linhas e vértices que ele tem. Olha lá. Certo? Bem interessante ser feito também. Esse aqui ele vai unir contornos, nesse caso não se aplica, reverso também não. Aí esse aqui ele captura o fundo do objeto primário e joga no fundo do documento. Essa estrela é legal a gente estar falando. Deixa eu criar aqui pra gente um novo objeto. Vou criar um círculo aqui e vou colocar a cor azul escura aqui, por exemplo. Vou aplicar aqui pra gente essa ferramenta. Olha só, aqui distância é o tamanho, o ângulo é quanto que ele vai estar encurvando aqui. Então olha lá, que coisa doida. O shape, olha só, aqui vocês não estão visualizando porque o objeto não está em 3D, mas esse efeito é muito massa, certo, pessoal? Vou colocar aqui um verde para destacar. Olha só o que ele faz. Agora dá para vocês terem uma noção aqui. Olha lá, ele retorce, faz umas coisas muito doidas, certo? Isso aqui, ó, isso aqui é vocês estarem fuçando mesmo, pra vocês entenderem. Porque para explicar é um pouco complicado, ok? Mas dá pra gente ter uma noção, olha lá. Ele cria uma... Olha só, que coisa doida. Certo, pessoal? Esse daqui... esse aqui é para união de pets. Esse daqui não vai funcionar porque tem que ter deformação. Esse aqui também não. Ok? Agora vamos falar desses edit points que é importante. Você lembra quando lá na primeira aula que eu estava falando para vocês sobre ferramenta de seleção? Então a gente vai aplicar ela aqui. Vocês lembram que se eu movimentar ela aqui eu posso estar manipulando ela, certo? Ó, manipulo aqui certinho. Vou dar um Ctrl mais aqui para vocês perceberem. Então suponhamos, se eu mexer aqui, o vértice vai também. Se eu mexer aqui, ele vai também. Mas eu quero fazer isso aqui melhor. Quero colocar uma linha reta. Então clica aqui, onde que era uma coisa mais circunferenciada, ela vira em linha reta. Aqui é a mesma coisa, só que como já está com efeito, ele não vai aplicar, ok? Aqui não tem como, porque eu tenho que estar com mais de um vértice. Esse daqui, ó, o que seria o rádius? O rádius é quanto que você vai querer que a sua borda fica arredondada. Eu vou colocar 100 para vocês verem o que vai acontecer. Olha lá, ele arredondou para a gente ao máximo, ou seja, 100% da nossa borda foi arredondada. Se eu mexer aqui, eu posso estar controlando ela, ok? Certo? Então, isso daqui é para você estar trabalhando com essa parte de vetor, certo? Que são a parte de vértices. Então, aqui você mexe com vértices, aqui geralmente você mexe com arestas, e aqui você mexe com a combinação de um ou mais objetos. Aqui é para você selecionar os pontos. Ó, aqui eu seleciono todos os pontos do meu documento, aqui eu seleciono os pontos de contorno, aqui eu seleciono só os pontos sem editá-los. Aqui eu seleciono só
só o segundo ponto que eu não selecionei. Aqui eu seleciono todos os pontos e posso estar controlando aqui, manipulando, ok? E aqui é uma coisa muito doida, é mais ou menos isso também, só que aqui vocês têm que estar fuçando, pessoal, que eu não uso isso aqui, tá? Mas vamos lá. Então, pessoal, essa aqui é a parte de patches, certo? Ela é muito importante quando você tiver, por exemplo, criar a logomarca, por exemplo, das Olimpíadas, foi totalmente feitas em patches, porque para você combinar três objetos daquela maneira, geralmente utiliza-se patches para dar aquele efeito, certo? Em outras oportunidades a gente vai estar falando melhor sobre essa parte dos patches aqui, certo? Vamos estar criando os patches bem legais. E isso aqui é importante vocês estarem estudando sobre essas combinações. Basicamente você tem que saber o básico para que serve cada um e como você vai estar utilizando para a gente poder aplicar isso dentro dos nossos projetos, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi um pouco rápida, né? Mas na próxima aula a gente vai estar falando sobre os filtros, que acho que é a parte mais importante. E depois disso a gente vai começar a pegar o embalo e começar a projetar, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Twitter, tirem suas dúvidas, @devferreira, certo? E é isso aí, até a próxima videoaula.